Bem, boa noite de novo. Bom tê-los aqui. Hoje a gente vai dar uma pincelada por cima do que a gente vai conversar durante essas semanas, que a gente vai estudar modelos de produção diferentes, né? Primeiro, é muito importante a gente ver e entender que o processo cinematográfico, amplamente falando, do audiovisual, tem cadeias de produção, de formatos de produção diferentes de lugar para lugar. Você tem um estilo muito característico em Bollywood, você tem um estilo muito característico nos Estados Unidos, você tem um estilo muito característico no Brasil, outro estilo no México, outro estilo em outros lugares da Europa, e isso traz um resultado muito diferente do produto final. E isso é muito bom a gente entender, porque quando a gente produz algo, é muito importante a gente entender se a gente está indo de acordo no caminho certo daquilo que é esperado daquela produção. Se a gente vai dialogar diretamente com o nosso público, se a gente vai conseguir entregar aquilo que está sendo proposto, como que a gente viabiliza que a criatividade seja o melhor coeficiente possível, mas que tudo se mantenha dentro do prazo, do escopo e dos custos. Então, ser um produtor com certeza, botar a mão na massa e produzir um produto audiovisual, mas com certeza tem que ser acoplado a essa função uma grande capacidade de comunicação, planejamento, organização e improvisação. Principalmente quando a gente fala de obras seriadas, onde você tem um volume muito maior de cenas, e isso acaba que você tem que criar processos de produção diferentes do cinema para que isso tudo seja agilizado e o tempo seja mais bem utilizado durante o processo. Então, a gente vai olhar em diferentes tipos de obra seriada, olhar um pouquinho da história delas e ver como que o processo da produção veio se modificando e se aperfeiçoando ao longo de todo esse processo, todos esses anos e todas essas culturas diferentes. E uma coisa que a gente está vendo muito hoje, que é um intercâmbio cultural. Diferentes produtoras de diferentes países estão começando a conseguir colocar produtos com grande visibilidade internacional através das plataformas. É o que a gente viu com Round Six, Casa de Papel, e vários filmes brasileiros também conseguiram chegar a um status mundial muito bom, isso graças a esse novo modelo que a gente trabalha hoje em dia das plataformas. É um modelo que traz muitas mudanças, faz com que o mercado precise se readequar muito bem, e junto com isso vem todo o processo de produção, porque o que mais tem predominado nas plataformas e nos gostos populares, né, nos hábitos de entretenimento hoje em dia são séries. As pessoas estão vendo neste formato uma forma de você ter uma experiência prolongada no universo que você gosta, onde você consegue aprofundar mais o seu conhecimento de certos personagens sem ficar num processo de muitos capítulos, que era o processo da novela, que é muito icônico na nossa cultura. Então, a produção de uma obra seriada precisa levar em formato que cada um desses produtos finais vão ter também desenhos de produção final. A gente vai pensar que existe uma grande diferença numa série que é toda seriada, ou seja, cada capítulo se adiciona ao capítulo anterior, construindo assim linearmente vários arcos dramáticos que vão construir uma história toda. Isso gera um modelo de produção, porque provavelmente você vai revisitar várias locações, você vai revisitar vários personagens, quanto certas séries episódicas e algumas até temáticas, como Black Mirror, basicamente você faz média-metragem, um curta-metragem a cada
a cada episódio. Isso tem um impacto muito grande nos custos de produção, no formato de produção, no modelo de produção que você vai chegar a usar. Sitcom, que é um formato muito mais otimizado em recursos de produção, que é muito mais galgado no humor e nas situações cotidianas da vida de alguém. Normalmente elas acontecem ali naquele universo pequeno, de um estúdio, com pouquíssimas externas. E exemplos aí que a gente tem clássicos são Friends, aqui no Brasil Vai Que Cola. Então, todos esses... ainda existe essa coisa de fazer com plateia e etc. e tal, mas se você vai ver outros sitcoms, tipo Brooklyn Nine-99, eles já têm uma outra pegada, mas continua com o formato de produção um sitcom. Tem muito mais externas, mas ainda não dá para ser realmente comparar com um Black Mirror, por exemplo. Então, entender a estrutura de uma obra seriada pelo conteúdo da obra seriada é muito importante. E aí usar mecanismos que funcionam. Eu venho do universo que eu passei muito tempo dentro de produção, dentro de emissoras de televisão. Então, isso me deu várias experiências de modelos de produção diferentes, porque produtos diferentes, de linhas de entretenimento diferentes, têm modelos de produção diferentes, justamente pelo seu conteúdo, pelas suas demandas, tanto produtivas quanto artísticas. Então, é muito importante você olhar para esse universo que a gente tem no Brasil, todo esse legado que a gente tem de conhecimento, de produção para a novela, lembrando, obviamente, que a novela é um universo específico, um fenômeno cultural do Brasil, mas ela tem perdido muito espaço para séries. Mas isso, eu acho que tem muito a ver com a quantidade de capítulos. Obviamente, você teve agora um excelente resultado com o Pantanal, mas isso não tem sido constante como era no passado. O acesso a diferentes modelos de plataformas diferentes, novas formas de você assistir gratuitamente muito conteúdo, não só na TV aberta, fez com que todo esse público de novela desse uma migrada para o universo das séries. Mas isso não desvalida todo o know-how e todo o formato industrial concebido ao longo das décadas produzindo novela. Porque, assim, você entra numa série do Netflix, você olha ali, vamos dizer que tenha 10 episódios. Aqueles 10 episódios foram produzidos em 2 meses, eles foram super otimizados, sabe? Provavelmente mais. Se você olha uma novela, quando fazia novela, a gente fazia um capítulo por dia. Isso é um processo industrial, uma ciência muito específica. E olha que novela tem muitos personagens diferentes, cenários diferentes, histórias paralelas, enquanto as séries elas não têm muito essa característica. Elas normalmente são muito mais concentradas em alguns grupos, com alguns eventos chaves que causam mais impacto e trazem mais valor de produção. Mas, de uma forma geral, o processo é mais enxuto do ponto de vista tanto criativo quanto da estrutura, né? Você não precisa ter tantos cenários, você não precisa ter tantos personagens, você não precisa ter tanto figurino, etc. e tal. E você pegar um modelo de gestão de novela e trazer para o universo das séries é muito benéfico, porque o inverso, você tentar fazer séries a partir do modelo de filmes, é complicado. Porque a dinâmica da série, ela tem uma... Primeiro que você trabalha normalmente com mais de um diretor. Então, isso por si só já gera uma série de questões estruturais que precisam ser abordadas. Por exemplo, em Game of Thrones, o que eles faziam?
eles mantinham o elenco e em certas locações, que eram onde eles estavam ali ambientados, e os diretores de cada episódio iam até esses lugares e filmavam aquela porção do episódio que ele estava dirigindo. Quando você faz novela, um episódio ele é dirigido por vários diretores. E você tem sempre um norte artístico que rege isso. Não precisa ser necessariamente assim. Eu trabalhei numa série de True Crime muito tempo atrás, onde a gente tinha apenas uma equipe de produção cinematográfica no set, mas você tinha duas equipes de produção. Então, você estava constantemente produzindo e pré-produzindo e as equipes se alternavam. Então, basicamente, uma semana você filmava 3 dias, uma equipe filmava segunda, terça e quarta, enquanto a outra equipe fazia pré-produção do que filmaria na quinta, sexta e sábado. E um terceiro diretor fazia o que a gente chamava de cabeças, que é aquele apresentador que muitas vezes está narrando e apresentando a história para o público. Esse modelo de produção ele funcionava muito bem, porque dava ao diretor uma possibilidade de manter uma liga criativa entre todo o episódio e, ao mesmo tempo, não sobrecarregava a produção com necessidades muito grandes de deslocamento, de fechar tudo uma coisa. Então, você podia fazer por etapas, fazer novela, por ser um cotidiano, de você fazer por dia um episódio, não tem condição de você delegar apenas um diretor por um episódio. Você acaba tendo uma colaboração plena e constante de todos os diretores. Obviamente, há diretrizes artísticas, orçamentárias e por aí vai, que regem todo esse equilíbrio entre o caos. E caos é algo que a gente precisa falar muito quando se fala de produção, principalmente produção de série, quando você vai ter mais de uma equipe. Então, o caos, não sei se vocês estão acostumados à teoria do pêndulo duplo, que é uma teoria do caos da física, é só para ilustrar como, se você olha para um pêndulo duplo e você balança ele basicamente nunca vai se repetir. As coisas sempre serão randomicamente totalmente diferentes em todos os momentos. Se você olha com um olhar mais científico para esse processo, existe uma força motora ali e você pode calcular, normalmente você faz observando mais, e você consegue desmembrar todo aquele movimento de uma forma muito perceptiva do ponto de vista da física. Da mesma forma, a produção tem que ter esse olhar um pouco técnico, um pouco científico para a coisa, desmembrar o máximo, ligar melhor os departamentos, porque tudo que pode acontecer de errado acontecerá. Isso é fato. Numa série ou em qualquer situação de uma produção cinematográfica, a adaptabilidade, o improviso, a capacidade de estar constantemente resolvendo o problema, se equilibrando dentro daquele caos, entendendo matematicamente como o caos está surgindo, para onde ele vai te levar, isso vai te fazer um bom produtor. E tem mecanismos técnicos para isso. Eu comecei numa época que produção ainda era uma coisa muito orgânica, que se aprendia muito ali, fazendo, com outras pessoas que já faziam aquilo com mais tempo, e era muito tentativa e erro. Ao longo dos anos, várias teorias de produção, de linhas de produção, e quando você faz série, você está falando uma linha de produção de conteúdo, entendeu? Então, é como se fosse uma indústria realmente produzindo continuamente aquele conteúdo ali para atender o seu público ou o seu cliente, contratante. Mas, hoje em dia, a gente tem uma série de recursos técnicos, uma série de metodologias e frameworks que podem te ajudar muito, mas assim, a base do sucesso de uma produção, para mantê-la dentro dos escopos de qualidade, dentro do que é esperado em termos de prazo e custo,
é essencial uma boa comunicação. Comunicação é tudo para a regência e gestão de qualquer projeto. Então, a gente vai focar muito nisso, vai falar várias vezes sobre isso, mas a gente vai acompanhar aqui o passo a passo e tentar abordar bem metricamente e tentar sintetizar e simplificar ao máximo o que consiste cada um desses mecanismos que a gente pode usar. E eu vou tentar ilustrar com várias situações que aconteceram comigo, várias questões que eu aprendi na teoria e na prática, ou questões que, por exemplo, eu vim aprender na teoria e descobri que eu já fazia aquilo na prática há muito tempo, já tinha aprendido organicamente aquilo. Então, existem vários recursos de comunicação, como o Kanban, como frameworks de também são muito galgados em comunicação, como o Scrum, que a partir de pequenos ritos, né, uma centralização de informação, não no lado negativo, uma centralização visual de informação, para que todo mundo da equipe saiba sempre o que está acontecendo com todo mundo. Reuniões diárias, reuniões curtas, breves, de 5 a 15 minutos, que hoje em dia são muito fáceis, porque você pode fazer remotamente, que são só para todo mundo saber. Isso só são também os cabeças de equipe, tá? Você não precisa parar a produção inteira, todo dia, 15 minutos para fazer reunião. Não, estamos falando de cabeças de equipe, pessoas, chefes de departamento, heads, sejam lá o que você queira atribuir de nomenclatura. Mas enquanto você estiver constantemente se comunicando e falando, e sabendo do departamento, como que está a cenografia, como que está o figurino hoje, como tá... Aí fala, hoje a gente está com atraso nisso, você nunca vai ter uma grande surpresa. Você tem grandes surpresas quando grandes questões são acumuladas por grandes períodos de tempo. E elas desembocam de uma vez só para você no set, e aí você tem que resolver. A maioria das coisas que podem dar errado também podem ser prevenidas, podem ser dribladas, podem ser até utilizadas como uma forma de motora para fazer novas inovações no seu processo de produção. Então, o processo que a gente vive hoje em dia é muito transitório. A gente está num mercado que está mudando muito. A gente está fazendo um caminho cíclico que eu acho que é muito engraçado, porque eu tenho 47 anos de idade, quando eu era moleque, na década de 80, a gente tinha basicamente 5 canais de televisão. Era todo o entretenimento que você tinha no Brasil. Tinha lá Globo, SBT, Record, Band e Manchete. Era isso. Tá? Aí você tinha até umas menorzinhas, assim, mas basicamente era isso. Aí, na década de 90, isso, no início, né, da década de 90, já se expandiu para dezenas de canais. No final da década de 90, você já estava com 200 canais. Há 10 anos atrás, você tinha 500 canais. E hoje a gente tem 5 plataformas, ou seja, a gente voltou para o mesmo estágio, onde concentra muita produção na mão de muito poucos. E se hoje em dia no mercado você não está trabalhando exatamente com uma plataforma ou para algum outlet digital ou canal, é mais difícil moldar produções, é mais difícil você tocar produções, porque estamos vivendo um momento onde há uma grande migração para o streaming de toda a atenção. Então, o cinema ele está sendo... normalmente você vê só Avatar e alguns filmes assim muito pontuais, com muitos efeitos visuais, conseguem se sustentar durante muito tempo no cinema. Muitos nem estreiam, vão direto para o streaming, outros estreiam, passam pouquíssimo tempo. Mesma coisa as novelas, que já tiveram assim, audiências, nossa, monstruosas, hoje em dia perdem cada dia mais audiência para o streaming. E isso tem um impacto no nosso mercado, na forma com que a gente trabalha, na forma que a gente produz. Então, isso nos joga muito como prestadores de serviço de grandes plataformas de streaming. E é muito importante entender que isso tem um lado muito positivo, porque quando era na década de 80,
você tinha 5 emissoras que eram 5 produtoras, e quase nada era produzido independentemente. Só filmes, e olha lá, e aqueles pouquíssimos filmes, a maioria subsidiados por Embrafilme naquela época. Então, hoje em dia, você vive uma realidade muito mais expansiva, muito mais acessível, muito mais inclusiva demograficamente, geograficamente, então, e economicamente, porque abre-se a capacidade hoje em dia de você, com muito pouco investimento, ter acesso a muita comunicação. Quando eu estava entrando na faculdade, na década de 90, não existia audiovisual, não existia cinema. Eu sou de Recife, existia cinema, existia Rio-São Paulo. A única coisa que eu podia estudar era publicidade ou radialismo e TV. Então, assim, você estava muito longe do que hoje em dia você tem de informação, de acesso a câmeras, de acesso a meios de produção. Então, hoje em dia, até minha filha sabe como que funciona um processo de edição de vídeo. E ela tem 8 anos. Então, assim, hoje em dia a gente trabalha com acesso a equipamento muito mais facilitado, sabe? Você tem, a maioria das pessoas tem uma câmera 4K no bolso. Então, assim, tudo isso traz uma bagagem de conhecimento e coloca toda uma nova geração muito mais capacitada para entrar no mercado no momento de mudança e usar tudo que foi construído na cultura industrial da televisão e aplicar isso em pequenas e médias produtoras como um novo modelo que pode funcionar muito bem para o Brasil. O Brasil tem um histórico muito bom em venda internacional de obras seriadas. O Brasil tem esse know-how todo e a gente tem um coeficiente econômico que é um real muito mais barato do que o dólar, o que faz com que o custo de produzir no Brasil se torne extremamente interessante. Então, acho que é muito importante para os produtores, principalmente e para as produções, para as produtoras que estavam acostumados com o modelo antigo, ou para novos produtores e produtoras que queiram entrar no mercado, aprender com tudo isso, não só com os métodos criados principalmente pela Rede Globo, mas também pelos outros modelos de produção existentes no mercado, como os métodos ágeis, que eu já mencionei aqui, Kanban, já mencionei Scrum, porque todos eles vão te dar elementos de comunicação, elementos de conhecimento, e também esses frameworks eles vão te dar alguns ritos que vão comprovar com que todo o seu processo de produção está caminhando da maneira mais correta possível. Tá? Porque a última coisa que você quer ter é um problema na entrega final para o seu cliente, no caso seja uma plataforma. Se você vai fazer uma série para uma TV ou para uma plataforma, você não quer chegar lá na frente, entregar um produto e eles falarem tá ruim. Sabe, isso destrói a sua carreira, é péssimo, ele nunca mais vai querer trabalhar contigo de novo. Então, assim, comunicação, mais uma vez. Traga o cliente para participar da sua produção. Traga o cliente para participar das decisões, das tomadas de decisão. Então, envolver todos. Você não precisa ficar perguntando para as pessoas o tempo todo o que elas pensam, mas você pode informá-las e deixá-las que elas se comuniquem e se posicionem perante todas as evoluções. Então, de uma forma bem resumida, eu tentei aqui, foi dar essa pincelada, sem entrar em muitos detalhes técnicos, e falando daquilo que eu acho que é mais importante no atual cenário do mercado que a gente está vivendo. No curso, realmente, a gente vai entrar em muito mais detalhes
detalhes até sobre roteiro, sobre áudio, sobre edição, sobre o orçamento, e como conciliar uma série de expectativas e realidades que são impostas ao longo do projeto. Então, agora eu gostaria de ouvir um pouquinho do Lucas, que foi o primeiro que entrou aqui, saber de você como é que é a sua trajetória, como é que você veio parar aqui, você já trabalha em produção, é algo que você está começando? Gente, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Estão ouvindo? Eu tô aqui no meio do metrô de São Paulo, então desculpa, tá? Se tiver Não, tranquilaço. interferência externa. Eu trabalho, né, com fotografia desde 2017 e entrei na área de filmagem em 2019. Mas eu tive que dar uma parada, né? Porque entrou a pandemia, era basicamente 90% só live e conteúdo pré, né, filmado para que a gente possa transmitir depois. E agora eu venho retomando, né? Eu quero muito entrar, no caso de cabeça, no mercado audiovisual, mais focado na parte de criação. No ano passado, eu trabalhei em alguns projetos como produtor também, então eu estou abrindo um pouco mais esse leque, né? Eu estou não só ficando na parte de captação, mas entendendo como que funciona toda a produção, toda a forma para construir um projeto, né? Não é só chegar ali, ficar na frente da câmera no caso, depois editar esse material. Eu não tenho tanta experiência assim, já passei por alguns, né, por algumas empresas. Eu venho da área da educação, então eu fiz bastante projeto voltado para a área de educação, né, para faculdade, para cursos, mas eu quero ampliar, sabe? Eu acho que é um nicho bastante bacana, assim. Eu acho que eu aprendi bastante coisa, mas eu acho que tem muito mais. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por cinema, séries. Então, eu já venho acompanhando, né, os cursos da BBC, já faz mais ou menos uns 2 anos, e eu acho que uma das formas, né, de eu entrar nesse mercado é isso. Fazendo curso, network, né, fazendo essa troca de informações para entender, né, como que funciona e depois aprender na prática, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal. Muito do que eu sei hoje, que eu sei que não é tanta coisa assim, foi errando, foi, né, aprendendo ali na prática, fazendo as coisas, vendo as coisas darem errado, passando grandes perrengues para conseguir. Mas eu sei que é só uma parte desse mercado, sabe? Desse mercado do audiovisual que tem uma atuação em em diversos nichos, né? Eu tenho uma afinidade mais próxima desse mercado de educação, mas eu quero ampliar, porque eu amo cinema, amo séries, amo participar, estar imerso, sabe? Então, enfim, acho que é basicamente isso assim, que eu posso, no caso, resumir dessa minha experiência. Mas é o que você falou, é muito importante você passar por esse processo de estar ali errando, quebrando a cara, tendo que contornar os erros, porque isso te dá a vivência, que é a mesma coisa você chegar ali e ler um livro sobre andar de bicicleta. Você pode ler um livro sobre andar de bicicleta, você pode ver um vídeo sobre alguém andando de bicicleta, mas você só vai saber como que é andar de bicicleta no dia que você andar de bicicleta. Entendeu? Não existe como fazer isso. É a mesma coisa produzir. Você pode ler um livro, tá?
Mas quando você entende, né, você passa por esse processo de aprendizado prático que você falou, e daí você volta com isso, com essa vivência, e se debruça num material um pouco mais teórico. Mas o que é o material teórico que eu estou falando? É a experiência de um monte de gente que já errou mais do que você, que já quebrou a cara mais do que você, e por uma série de tentativas e erros, conseguiram criar métodos e frameworks que fazem as coisas funcionarem melhor. Então, quando você estuda, é como se você pegasse várias ferramentas e colocasse numa caixinha, né? Então, assim, a sua experiência prática, a sua habilidade como marceneiro, como mecânico, é uma coisa. Agora, quando você tem um conhecimento que é uma ferramenta e algo acontece, você abre aquela sua caixinha, tira aquela ferramenta e fala, vamos usar isso. Então, por isso que é muito importante sempre estar estudando, sabe? Eu me formei em televisão, em cinema digital, mas depois eu voltei para estudar, eu tenho um MBA em gestão, em gerenciamento de projetos, estudo bastante tecnologia, tanto blockchain, quanto fotografia, quanto VR. É importante você estar constantemente atualizado no seu mercado. Se você gosta daquilo que você faz, você não pode achar que as coisas vão permanecer as mesmas o tempo todo. Elas ficam só um tempinho e daí muda tudo. Hoje em dia, o audiovisual é totalmente diferente do que ele era 15 anos atrás. E provavelmente daqui 10 vai ser totalmente diferente do que está agora também. Entendeu? Mas com pequenos incrementos. A gente sempre acaba fazendo historinhas, né? Começo, meio e fim, historinhas que emocionam. Então, na verdade, você muda muito a embalagem, mas é sempre as mesmas coisas. Não é à toa que existem lá só 7 temas de história possivelmente contáveis, né? Então, assim, tudo é uma mescla de coisas, de elementos diferentes, né? Sabores diferentes. Então, quando você fala dessa caixinha de ferramentas, isso na hora de você agregando a sua experiência prática que tem, cara, aí você com certeza começa a olhar para o processo de uma forma muito mais simplificada, e muito mais seguro também, né? Porque você já você vai saber que você tem munição para driblar a maioria das coisas. Tem dia, tem hora que realmente não dá. Tem dia que você vai ter que cancelar, tem aquele dia que você marcou para filmar a praia, chega lá na praia, só chove, só chove, só chove. Já aconteceu comigo, eu tinha um dia lá que ia fazer uma filmagem, e daí é uma filmagem que envolvia uma explosão, e daí a gente ia explodir realmente o cenário, parcialmente, né? Era para ser uma explosão controlada, e para a gente filmar o resto do dia no cenário já detonado pós-explosão. Só que eles botaram uns piranoaníaco lá do efeito especial, irmão, que os caras explodiram e acabaram. Não tinha como filmar. Mas acabou o cenário. Tem que reconstruir o cenário. Os caras explodiram demais. Não era para ter aquilo. Então, o que você faz? Cara, tem hora que você vai ter que falar, bem, boa tarde, senhoras e senhores, a gente se vê amanhã fazendo outra coisa, porque isso aqui vai ter que ser refeito. Então, assim, tem certas coisas que não, tentei, foi, e você sempre tem que se precaver para que isso nunca aconteça. Então, você tem que sempre ter algum tipo de sobra orçamentária que vai te proporcionar driblar uma situação dessa que envolve, né, perda de tempo, perda de recursos. Então, mas se você tem a sua caixa de ferramentas cheinha, você vai saber qual ferramenta usar naquela hora e qual processo vai te tirar daquela enrascada. Então, é basicamente o que a gente vai tentar fazer aqui, tentar de uma forma mais dinâmica e objetiva possível, trazer todas essas ferramentas de âmbitos diferentes, porque esses métodos ágeis que eu falo, eles começaram na construção de software. Eles são usados muito para a construção de software.
Mas hoje em dia o processo de produção é tão bom e tão avançado que hoje em dia se constrói montes usando o mesmo processo de construção de um software. Então, assim, se você pode fazer essas adaptações, se você pode beber em outras fontes, aprender outras coisas que vão enriquecer as suas habilidades de economizar dinheiro, de economizar tempo, de produzir mais, de entregar mais, é o caminho que você precisa ter como profissional, entendeu? Então, a gente vai tentar falar sobre isso, vai tentar falar um pouco de história, possibilidades de futuro, realidade do momento e dessas questões técnicas para que você sempre esteja apto a dialogar com toda a sua equipe e driblar todos os seus problemas. Perfeito. Bem, a gente tinha a Amanda aqui que também estava com a gente, mas eu acho que ela foi embora. Eu acho que, pelo menos para a gravação, já dá para dar uma boa pincelada sobre o que é o curso, né? Lucas, não sei se você está com a intenção de se matricular nessa turma, mas é importante falar que esse curso está com desconto de 30% até amanhã, então, se você quiser aproveitar... Só uma dúvida, esse curso ele é de distância? Ah, não, perdão, passei a informação errada, desculpa. Porque esse curso ele tem uma dinâmica de descontos diferente. Isso, se você for estudante, por exemplo, você tem 15% de desconto. Tá bom, ok. Isso. Mas você pode dar uma olhadinha lá no site, que aí lá tem detalhado todos os tipos de desconto. Tá bom, então. Mas ele perguntou sobre o formato. Não é à distância, não, é ao vivo. É ao vivo, online. mas online, entendeu? Existe uma distância, mas estamos presentes, é uma troca dinâmica, você não vai me assistir falando para uma câmera, entendeu? Ok. Mas as aulas ficam gravadas caso você não possa estar no horário. Tá bom, então. Então, tá bom, muito obrigado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.